Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje continua mais ou menos na mesma linha de ontem, em que quem é de casa não valoriza o que tem, não é isso? O que Jesus está falando aqui hoje? Que lembra que Jonas foi mandado para Nínive, que é uma cidade pagã, e ele não queria ir? Não queria, porque eram pagãos, né? Ele preferiu negar, mas depois teve toda a história da baleia, e ele foi. O que aconteceu com a cidade de Nínive, com a pregação de Jonas? Converteu, fizeram penitência, sacos de cinzas, uma gracinha a cidade. É uma cidade pagã, grande, e se converteu. Aí chega Jesus Cristo e o povo desdenhando, falando até que ele expulsa o demônio em nome de Belzebu. Olha que nível que é, né? A cegueira que é de grande parte do povo. E a rainha de Sabá é uma pagã que foi de longe ouvir Salomão, né? Ouvir Salomão, a sabedoria de Salomão. Levou um monte de dotes, porque ela era muito rica, né? Então a rainha de Sabá também é uma que reconheceu a sabedoria e a grandeza daquela riqueza que é dada primeiro aos judeus no passado, mas também que é plena em Cristo. Mas mesmo assim, o povo deu as costas para Jesus. Quando precisava dos milagres, aí sim, juntava todo mundo para ele curar, né, libertar. Mas na hora que precisava do povo, deu as costas ou mandou crucificar. E o que Jesus está dizendo? Que tanto a rainha de Sabá, quanto os ninivitas, no juízo final, vão condenar os que tiveram tudo na mão, inclusive nós, né? Inclusive nós. Nós seremos condenados por aqueles pagãos que se converteram facilmente, né? Que realmente entregaram a sua vida só com a pregação de Jonas, só vendo a sabedoria de Salomão. Então fica de novo o alerta, gente. Como que vocês vão fugir desse perigo? A humildade da oração. Quem convence é Deus. É vocês chegarem aqui e falar: Senhor, não me deixa ficar com a mente totalmente obscurecida, né? Me acorda, Senhor. Me dá a capacidade de ver aquilo que o Senhor quer que eu veja. É isso que vai fazer você ter um pouco de luz, sabedoria para o dia a dia. A humildade diante da graça de Deus. Se não fizer isso, acaba que a soberba obscurece a razão. A soberba obscurece a razão. E você começa a fazer coisas ridículas. Defender coisas ridículas, né? Entrar em ideologias, como nós estamos vivendo aí, essa ideologia macabra. Você não, e defende acima da igreja. Pode pastor falar o que for, né? Defende a cegueira. Então, não tem vacina melhor do que... Vou dar um exemplo. As pessoas que eu mais admiro da época de Jesus é Maria Madalena, né, que era prostituta. Para mim é excepcional. Nunca dá de 10-0 nos apóstolos. Aí eu falo para Jesus assim, ó: Senhor, vou te mostrar como é que eu faço. Eu estou aqui por causa do Senhor. Se um dia o Senhor me mandar uma Maria Madalena
que eu não a trate mal e não a despreze. Que eu aumente a capacidade dela de te amar. Porque vai saber que chega uma prostituta aí, vai que eu nem dou tanta moral assim, e seria uma Maria Madalena da vida. Então você já prevê que você pode fazer besteira. Entendeu? Abra meus olhos, Senhor, para que quando eu atender uma pessoa que tem potencial de santidade como Maria Madalena, eu seja um catalisador, um incentivador, para que ela seja santa como foi Maria Madalena. E assim, uma santa que eu admiro, Santa Teresinha, Menino Jesus, foi para o Carmelo com 15 anos. Aí eu digo assim, Senhor, se eu fosse o diretor espiritual dela, eu não deixava nem morto. Com 15 anos ir para o Carmelo. Mas, se um dia eu atender alguém como ela, abra minha mente, para que eu não seja um peso na busca de santidade de uma jovem, né? Entende? Como é que a gente faz? Então você já vai prevendo que você pode cair num erro, e você já pede a graça para não errar. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Sempre. Eu como pastor, eu tenho que estar sempre pedindo, Senhor, que eu não erre no meu pastoreio. Né? Que eu não erre. Que eu faça aquilo que seja a sua vontade. Que eu não recue na verdade. Então você tem que estar sempre dependente de Deus. Senão, você vai entrar em algum tipo de erro ou obscurecimento da razão. Tapadice, né? Igual aquelas meninas que apaixonam por um cara. Vai lá, os pais criam a menina como uma boneca. Aí chega nos 17, 18 anos, apaixona por um semiaberto, vai embora com ele. Né? Acontece isso muito. Cria no berço de ouro. Por quê? Porque não teve a dependência de Deus para iluminar a mente da filha. Pode até ter sido muito dura a criação, mas não levou a luz da sabedoria do alto. Então a menina, em qualquer momento, acha uma paixonite, se joga, né? Como aconteceu com aquela da Áustria, que foi uma menina da Áustria linda, que foi ser esposa do cara do ISIS, né? Lembra? Que ela foi lá para Israel. Lembra não? Aí ela tentou fugir, e o cara do ISIS lá matou, esquartejada. O que essa menina bonita da Áustria, um país de primeiro mundo, vai fazer lá no Oriente Médio atrás desse cara? O que faz isso? O que faz uma loucura dessa? Obscurecimento da razão, da reta razão, paixões, né? A paixão obscurece a razão. E você faz loucura, se defende doiduras, né? Você defende causas absurdas. Então é isso que é a vacina. Antecipar a possibilidade de você errar. E pedir para Deus, não deixe que eu erre, Senhor. Não deixe que eu erre. Na primeira leitura que nós estamos tendo aqui, Paulo fez uma comparação dos dois filhos de Abraão, né? Uma com a escrava e uma com a mulher livre. Ele quis dizer que a filha da escrava é como se fosse do Monte Sinai, a lei, que escraviza um pouco. E a da mulher livre, Jerusalém, que é a nova lei, que é Cristo. Cristo liberta. Então, a lei escraviza. É difícil seguir a lei. Cristo nos dá liberdade. Por quê? Porque Cristo nos dá a capacidade de seguir a lei. Segundo Paulo, a lei
ela é fria. Ela não é capaz de te fazer cumprir a lei. Cristo, a nova lei, ele é capaz de fazer cumprir a lei. Por isso que ele faz pessoas que nunca podiam imaginar seguir a lei de Cristo, o amor. Então Paulo sempre faz essas comparações com o Antigo Testamento, que eu acho muito interessante, né? De que Cristo, aquilo que eu sempre tenho falado aqui, Cristo primeiro tem que ser amado como pessoa, depois você força os mandamentos, porque aí ele busca a força, a graça para seguir os mandamentos em Cristo, que ele conhece como pessoa. Se você vai com os mandamentos em alguém que não conhece Jesus, aquilo é um peso muito grande. Não consegue. Aí a pessoa se afasta da igreja, né? Primeiro conhece Jesus, depois segue os mandamentos. Primeiro você vem sujo e se limpa em Cristo, e Ele que vai te limpando. Você não se limpa para Cristo. Ninguém consegue limpar-se para Cristo. É Ele que nos limpa. Ok? Então essa sequência é muito importante. Por isso que a adoração aqui, no Santíssimo, muda a paróquia. Muda a paróquia. O hábito de adorar Jesus, querendo ou não querendo, tem gente se lavando, né? Claro que o hábito de confissão é um hábito mais forte, forte também, né? Então, uma paróquia que tem confissão e adoração é uma paróquia que está com o chuveiro ligado, né? Não tem ninguém que fica muito tempo sujo, a não ser que não queira entrar na água, nem na confissão, nem na adoração. Mas quem está confessando frequentemente e adorando, tem constante limpeza da alma. Então a chance de lutar pelas coisas corretas, de não ficar com a visão obscurecida, é muito grande, né? Porque você vai estar sempre com os olhos, um colírio nos olhos para enxergar mais longe. E é isso que eu desejo para vocês. Cada vez mais olhos de águia, ouvido de cachorro, que cachorro ouve bem, né? Olhos de águia, ouvidos de cachorro. Quais os outros sentidos aí? Para vocês estarem aguçados, mas da alma. Da alma. O que eu quero é que vocês consigam detectar o cheiro ruim de pecado, de sacanagem, de canalice, né? O nariz está bem, não, isso não é de Deus. Para isso vocês têm que ter formação doutrinária e essa rotina de confissão e adoração. Pronto. Quando vier uma coisa que não é de Deus, vai vir no seu cérebro a luz amarela, né? E se você continuar, vai ficar vermelha. Sempre vai acontecer isso. Sempre. Experiência minha pessoal. Mesmo no início da minha conversão, eu consegui discernir bem quem era de Deus, que podia confiar, quem não era. De bem. Nunca falhou. Falei, esse cara eu vou seguir. Esse cara é de Deus. Aí eu aproximava e ouvia uma pessoa que já tem Deus há muito tempo. Também é importante a humildade, né? Quando você detecta uma pessoa, ou uma pessoa humilde, quando eu vejo uma pessoa muito humilde, pobre, humilde, que reza muito, quantas vezes eu ficava de lado, observando como é que ela reage, como é que ela vive, né? Aquelas pessoas bem humildes. Por isso que eu falo da comida da pessoa que come só a rapa, porque eu já vi isso. Não é porque eu estou inventando. Que cozinha para todo mundo, chega lá no final, come em pé a rapinha que sobrou, depois vai lavar as vasilhas correndo. Isso para mim me deixava encantado, né? Falava, meu Deus. Então, observar as pessoas que têm humildade diante de Deus. E ficar observando mesmo. Fica num canto escondido, fica olhando. Como é que reage? Criança. Observar como é que a criança é. O síndrome de Down. Quantas vezes eu observei os Downzinhos, como é que eles reagem. Para eu fazer o mesmo com Deus, né? E assim por diante. Se você fizer isso, não tem erro. Logo, logo, está cheio de santo nessa paróquia.